A perícia médica parece que é o grande bicho-papão de quem precisa de algum benefício no INSS. É comum a gente escutar relatos de pessoas dizendo que foram mal atendidas pelos médicos ou que o perito simplesmente pegou aquele monte de documento, não olhou para a pessoa, não analisou os documentos e simplesmente negou o benefício. E a partir daí surgem muitas dúvidas, principalmente no sentido de que como eu devo me comportar durante a perícia do INSS e quais documentos eu devo apresentar para o perito. A questão é que não existe uma fórmula mágica, mas existem sim atitudes que você pode adotar que vão ajudar o perito a compreender a sua real situação de saúde. Então, o primeiro passo, leve sempre seu documento de identidade, a sua carteira de trabalho. Por que isso? A carteira de trabalho vai ajudar o perito a compreender qual é a sua atividade. E aqui é um ponto muito importante. Para ter direito a um benefício no INSS, não basta comprovar que você está doente. É necessário que essa doença lhe impeça de exercer a sua atividade, que ela impeça de exercer o seu trabalho habitual. Então, leve a carteira de trabalho, se for necessário, para comprovar qual atividade que você exerce, quais são as suas atividades no dia a dia, quais as atribuições daquele seu cargo dentro de uma determinada empresa. Segundo passo, apresentar todos os exames médicos, laudos, atestados, receitas médicas. E aqui outra questão muito importante, atestados e laudos médicos são diferentes. O atestado ele simplesmente atesta que você possui uma determinada doença e que precisa ficar afastado do trabalho por um determinado tempo. O laudo é um documento muito mais completo. Ele vai descrever todo o tratamento que vem sendo feito, né, quantas sessões você faz por semana de determinado tipo de tratamento, quais as intervenções já foram feitas, se já passou por cirurgia, né? Então o laudo ele é um documento bem mais completo e ele reflete todo o seu tratamento, todo o seu histórico com aquela doença. A receita médica eu também considero um documento muito importante porque ele tem a capacidade de demonstrar que você tem retornado ao médico com frequência, que está cumprindo o tratamento, que está tomando a medicação adequada e por ela também o perito vai poder analisar possíveis efeitos colaterais. Por exemplo, se você trabalha como motorista de caminhão e toma uma medicação que causa sonolência, né, isso vai ter que ser levado em consideração pelo perito na hora da análise. Dicas comportamentais, basicamente, são aquelas relacionadas a seja educado, apesar da gente, como eu disse, escutar muitos relatos de que os peritos às vezes não tratam o segurado com educação, mas procure fazer a sua parte, responda as perguntas de forma clara e objetiva, use o seu tempo para descrever realmente a sua doença, né? Em outro exemplo, se você, por exemplo, está com a perna quebrada e não pode trabalhar por causa disso, não adianta ficar contando história por período de um dia que você machucou o braço e não teve nenhuma consequência em relação ao seu trabalho em razão desse ferimento no braço. Tá? Então, utilize de forma objetiva, conte o que está acontecendo, conte os seus sintomas, o que lhe impede de trabalhar, quais são as suas atribuições, sempre de forma clara e objetiva, sem ficar com muita enrolação, porque o perito ele vai começar a desconfiar disso e puxar mais perguntas e talvez, por não ser um profissional da área de saúde, você pode terminar se enrolando com as respostas. Então, responda a verdade, mas de forma clara e objetiva para que o perito possa entender o que está acontecendo com você, qual é a evolução da sua doença. Ele vai confrontar as informações que você está apresentando com a carteira de trabalho, com os laudos médicos, né, com as receitas, com os atestados que você está levando. Então, é importante que se fale a verdade, se submeta aos exames que o perito pretenda realizar naquele ato. Não force os sintomas, é comum a gente ouvir também os peritos relatarem que o segurado, naquele momento, ele mentiu, ele forçou um sintoma que não existia. Então, trabalhe sempre com a verdade. Aí você já vai ter um bom caminho para que o perito ele entenda a sua doença, ele compreenda que você está falando a verdade com base nos seus relatos e nos documentos apresentados.